Vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia de culto de oração. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, agradecendo a Deus esse momento tão precioso em nossas vidas. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nesse momento, ó Pai, pela maravilha que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Pai, o Senhor, neste momento, esteja, meu Deus, aceitando este culto, ó Pai, que preparamos para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra, Pai, porque só o Senhor é merecedor, ó Pai, da nossa adoração, ó Pai. Senhor, nesse momento, ó Pai, prepara os nossos corações, ó Pai, para que nós ouvimos e aprendemos tudo que o Senhor vai nos falar nessa noite, ó Pai. Nos ensina, Senhor, mais e mais a tua palavra, ó Pai. Que nós possamos, querido Deus, se dedicar mais, ó Pai, na sua obra, meu Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos de volta à sua casa. Esses dias, esses meses que levamos distantes, foi muita falta para nós, mas nós te louvamos porque com o teu poder e a tua graça já estamos de volta, ó Pai. Ó, meu Deus, nos ajuda, querido Deus, esse culto de quarta-feira que estamos fazendo, Senhor, pela live. Ó, querido Deus, que cada irmão, Senhor, assim como vai à igreja, sempre desejo de estar lá, que possa também, Senhor, neste momento, ligar, Senhor, os seus aparelhos e ouvir o que o Senhor tem nessa noite a nos ensinar, ó Pai. Ó, meu Senhor Jesus, eu te peço pela minha vida nessa direção, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem me usado, querido Deus, em sua obra. Eu quero ainda fazer mais, ó Pai. Sei que o que eu tenho feito tem sido muito pouco, porque o Senhor merece muito mais do que isso, ó Pai. Ó, meu querido Deus, abençoa, Senhor Jesus, esse momento, este culto, esta abertura. Ensina-nos, ó Deus, que nós possamos ser dirigentes do Senhor, com alegria, Senhor, de coração. Nós entregamos, Senhor, esse momento em tuas mãos. Tudo que vamos fazer, e te pedimos a tua direção. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus, por hoje para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Fala da exortação de toda criatura que celebra o Senhor. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, Ele e não nós conheceis. Ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor, e em seus atos com hinos de louvor. E bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eternamente a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Amém. Servir ao Senhor com alegria, porque só Ele é merecedor, né? Como eu acabei de falar agora. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, né? Então, vamos servir ao Senhor com muita alegria,
tirar todos os empecilhos. Uma das vezes, irmãos, na saída que a gente está saindo para a igreja, chega alguém. Aqui na minha casa tem acontecido isso. Eu estou correndo para ir para a igreja, chega alguém. Eu não deixo de ir, irmão. Não é porque eu sou zeladora, não, que eu poderia pedir alguém, né, para ir para abrir para mim. Mas eu deixo e vou, porque na hora de ir para a casa do Senhor, não tem nada que possa servir de empecilho. Nosso Deus é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E o louvado seja Deus na minha vida. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por vir. Irmãos, nós vamos começar agora, no momento de oração, vamos colocar, nesse momento, quem tem os seus pedidos, irmão, e agradecimento, está no momento, irmãos. Culto de oração. Então, vamos orar. Amém? Ninguém tem pedido? Ninguém tem agradecimento? Vamos Irmãos, agradecer. porque a irmã passou por um momento de oração, eu não entendi muito bem. Mas vamos, irmã Joelma, louvar o Senhor, né, por nossas vidas, por nossa igreja, nosso culto, né, o que temos. Desculpe, irmãos, eu cliquei algo errado aqui e saí da tela. Eu queria agradecer a Deus pela vida do Vicente, o neto, está completando hoje 6 anos. Agradecer a nossa volta também. E eu quero pedir pela vida do irmão Silvanei, que está aí com a gente. Eu gostaria até de orar. Ele está sentindo dificuldade para ir para a igreja, né? Depois da questão da Covid, realmente, eu não passei, mas eu tenho lido, né, que abala muita gente, o emocional. Mas isso vai passar, viu, irmão Silvanei? Mas, irmão, não deixe de ir lá domingo, não. Vai mesmo sem vontade. Vai com uma única intenção, de adorar a Deus e cantar louvores a Ele, que Ele vai dissipar, vai tirar essa nuvem negra, né, pesada, e vai trazer dias de alegria, de paz para o irmão, para a irmã Josiane, para a família, a mamãe também, quero pedir para a irmã Felita, ela também com dificuldade de saúde. A irmã Vera quer fazer pedido? Eu quero colocar diante de Deus a Igreja Batista de Tocos, porque a igreja sempre precisa, né, de oração. A igreja somos nós. Quero agradecer e também pedir socorro do Senhor, misericórdia do Senhor, para a vida da Igreja Batista de Tocos. Quero pedir também pelo pastor da igreja, pastor Fábio, porque que o Senhor renove suas forças, que o Senhor faça dele sempre um anunciador das boas novas, salvação em Cristo, verdade de Deus, com unção, com a direção do Senhor, e que essa localidade receba o Senhor como Salvador, como Senhor. Não só nós cristãos, mas aqueles que ainda não entenderam a mensagem de salvação, para que eles habitem seguros, né? Salvação que é em Cristo, vida eterna que é em Jesus. Quero pedir também para a nossa volta total, né? Ficarmos às quartas, domingo de manhã, à noite, outros dias, quem sabe, todos ali reunidos, que é o ideal. Acho que há necessidade disso urgentemente, para que a gente volte ao normal, a vida normal da igreja, os cultos regulares, a assiduidade, etc. Quero também pedir pelos aqueles que ficaram viúvas, órfãos,
Quantas pessoas sofridas, quantas lutas, quantas dificuldades, os seus queridos, né? Pessoas que partiram por outras doenças e também a Covid. Quero também colocar diante do Senhor a vida dos nossos filhos, principalmente Fabinho, que está precisando de ajuda do Senhor, que deve retornar para Vila Velha. O Senhor o abençoe. E quero também agradecer a vida do Vicente, 6 anos hoje, nós estamos no dia 7 de outubro, e o Fabinho foi dia 5. E Deus possa acampar os seus anjos ao redor, livrá-los de todo mal, porque as crianças precisam de todo cuidado nosso, mas, em primeiro lugar, o cuidado do Senhor, a salvação em Cristo, conhecer o Senhor, e que seja também a igreja do Senhor. Amém. Amém. Irmão Fagner. Eu louvo ao Senhor, né? Mais um culto, mais esse momento que estamos juntos. Louvo ao Senhor para a nossa igreja. Ele continua nos direcionando, né? Peço aos irmãos que estejam orando. O Senhor continue nos guiando, dando-nos força, disposição, né? Uma mente sã, confiante em Deus nesses dias difíceis, a fim de que nós sejamos firmes no Senhor. O Senhor abençoe as famílias, as crianças, os jovens. Nós temos sempre desejo de buscar ao Senhor em todo o tempo. Esse é o meu pedido, esse é o meu agradecimento. Amém. Que assim seja. Irmãos, aqui não dá para me ver, né, assim, muitos, mas a irmã Nete está por aí para poder... Não está? Não é? Tem nós mesmo. Tá bom. Não. Mais alguns irmãos para fazer pedido? Tem o irmão Silvanei, a irmã Josiele, se eles querem fazer algum pedido. Esse momento. Não está pedindo, né? Então, eu quero também agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus por todos os momentos que tenho passado na minha vida. Eu sempre digo a Deus que eu não só agradeço a Ele os momentos bons, mas os momentos difíceis também eu quero agradecer a meu Deus. Que tenho passado por muitas lutas, mas o meu Deus está juntinho de mim, irmão. Graças a Deus, eu fiz meus exames, alguma parte eu já mostrei, está tudo certo. Agora eu vou partir para outra maratona, né? Mas está nas mãos do Senhor, né? Eu me deleito muito no Senhor. É muito difícil, né? A pessoa lutar com enfermidade, mas é melhor ainda a gente sabendo com quem a gente pode se contar, né? Que é o Deus maravilhoso que nós temos. Então, eu quero agradecer a Deus pela minha família. Agradeço a Deus. Pode contar com seus irmãos também. Estou aqui, pode contar comigo. Oi? Pode contar com seus irmãos também. Estou aqui, pode contar comigo. Com certeza, meu irmão. Irmãos, eu não sei assim passar por uma dificuldade e sem passar para a igreja, irmãos. Eu confio muito nas orações dos irmãos. Eu sinto muita força mesmo nas orações dos irmãos. Eu tenho certeza que cada oração que os irmãos fazem por mim, eu tenho certeza que Deus está ouvindo. Às vezes tem pessoas que falam assim, Joelma, mas tudo da sua vida você conta. Eu digo, para a minha igreja eu falo. Seja lá o que for acontecer, para a minha igreja eu falo. Porque eu sei que são os meus irmãos em Cristo, eu sei que os meus irmãos oram, eu sei que a nossa igreja é uma igreja de oração, e eu sei, irmãos, que Deus ouve cada oração que os irmãos fazem, não só por mim, mas por todos aqueles, né, que estão precisando de oração. Confia, irmãos, faça isso, tá?
não guarda a doença como um segredo. Não. Entrega para o Senhor Jesus e entrega também para o povo dele, né? Que a oração tem poder. Basta a gente crer, confiar, né? Então, eu louvo a Deus por isso. Às vezes eu penso assim, meu Deus, eu bem saí de uma coisa e vem outra. Mas a palavra de Deus diz, né, que ele não dá cruz maior, né, do que a gente não possa levar. Então, eu sou desse lado aí. Eu creio que Deus está com todos nós, né? O irmão Silvanei quer fazer algum pedido, irmão? Liga o seu áudio, irmão. O Ligou não, áudio deu... Silvanei? Tem que ligar, Silvanei. Ainda não ligou, não. Clica nele. Aí, pronto, agora liberou. Queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar reunido aqui com os irmãos, mesmo à distância, e agradecer pela minha vida, pelo livramento que Deus tem dado na vida do meu irmão, no serviço dele, na vida da minha família em geral, do Vilke, do Levi, na família da minha esposa, e agradecer a misericórdia que Deus tem tido conosco nesse momento difícil e pedir a Deus que Ele tenha cada dia nos revigorando, nos fortalecendo, para que venhamos voltar a buscar as coisas do Senhor. E tudo mais, agradecer e pedir pela saúde da minha esposa, da mãe dela, pela minha também. E agradecer do mais as orações que os irmãos têm feito pela gente aqui e pedir que Deus venha atender todos os pedidos nesse momento, que são tantos, mas Deus sabe a necessidade de cada um nesse momento. Verdade. E é isso, irmão. Amém, irmão. Amém. Creia no Amém. Senhor Jesus, irmão. Entregue o seu pedido, confia, porque Deus está ouvindo. E nós estamos orando pelo irmão, tá, irmão? Por você e pela sua esposa. Amém. Obrigado. Nós vamos orar. Levi, fazer um pedido de oração, Levi? Peraí. Irmãos, quero agradecer a Deus por estar aqui, né, no trabalho e tendo a oportunidade, né, de estar participando, né, do culto. Agradecer a Deus por Deus ter colocado, né, não é uma coisa top, né, mas é uma coisa que Deus colocou. E aqui, né, eu sempre falo pelos lugares onde eu ando, eu acho que é uma missão, entendeu? Posto, eu falei muito de Deus, usina, eu trabalhei, falei muito de Deus. E agora, né, eu acho que Deus está me colocando aqui para me falar, né, de Deus. É o que eu tenho feito aqui, né, falar com os motoristas, falar com o pessoal aqui, entendeu? Sobre Deus, sobre essa salvação, né, sobre esses estudos que a gente faz. E agradecer a Deus, né, por tudo que ele tem feito na minha vida. Deus, em um momento que às vezes eu fico, né, meio que desacreditado, mas o Senhor, ele me levanta. Pedir a Deus também pelo projeto de retiro, que a gente possa já estar, né, com esse pensamento, se for ter mesmo retiro, a gente possa estar, né, e a gente aprender a palavra, como a gente aprendeu lá no ano passado, muito bom, a gente aprender sobre os sermões, né? E aqui em especial, Silvanei, você sabe que a gente está com você, né, cara? A igreja te ama muito, você, sua família. Você tem o pastor aí que está à disposição, cara, para conversar com você aí. E eu sou prova viva disso daí, cara, que você está vivendo, entendeu? Eu andei um tempo no escuro. E uma das coisas mais importantes para a gente é a palavra de Deus, né? Então, que você venha se firmar nisso daí. E no mais é só agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Amém. Amém. Nós vamos Irmã, orar. só lembrando rapidamente de pedir aos irmãos também que estejam orando por Mara. Nesse domingo, a gente fez uma visita a ela lá, no domingo, e a gente conversou bastante, né? Mara ainda sente muito a perda da irmã Cineia.
E aí nós conversamos, choramos, né? Eu tive a oportunidade de estar orando com ela e falando um pouco do Evangelho, né? E aí foi muito bom. Então, seja orando pela irmã, ela se lembrou, ela falou, sente muito no coração que ela sente muito de ainda não estar na igreja conosco, né? E ela falou com as palavras dela mais pela irmã Alcineia, né? Porque a Alcineia foi exemplo em tudo para ela, né? De servo de Deus, né? Então, que os irmãos estejam orando para que o Espírito Santo toque mesmo no coração de Mara e ela volte, né? E ela venha para a igreja, venha para os braços do Senhor. Só isso. Amém. Então, nós vamos orar, né? Eu vou pedir a irmã Vera que ora. A irmã Marta entrou agora aí, mano. Não sei se ela vai... A Marta entrou? Irmã Marta. A irmã Marta tem pedido de oração, irmã Marta? Só seja um pouco breve, porque eu acho que a gente já ficou bastante tempo. Acho que ela não ouviu, né, Pai? Tá ouvindo, Marta? Acho que tá ouvindo não, irmã João. Pode dar continuidade, então. Depois qualquer coisa ela pede. Não. Eu vou pedir também, quero fazer um pedido de oração, irmãos. Eu estou aqui na luta, estou com as crianças sozinha aqui. Essa atribuição, quando ela toca no domingo, a quarta-feira também fica na responsabilidade dela, e Josias também tinha que falar lá na igreja. Eu estou aqui na luta com as crianças. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos nas mãos do Senhor, possa transformar, fazer, né, crer na palavra de Deus, que Deus possa crer tudo aquilo que tem falado, tem conversado, e o próprio Deus possa mover os corações deles. Peço a Deus pela minha mãe, que já tem uma idade avançada, com algumas dificuldades, mas que Deus possa ajudá-la. Esse é o meu pedido. Deus nos ajude. Amém. Amém. Então, nós vamos orar. Eu pedi a irmã Vera para orar. E você pode orar, irmã Tereza, também? Tá bom. Irmã Tereza? Sim, pode. Então, tá bom. Vamos ter essas duas orações. Senhor, nos colocamos diante do Senhor nessa hora e louvando o Teu nome, reconhecendo a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, senhorio do Senhor. O Senhor nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, e por isso estamos aqui, reunidos em Teu nome. Somos a Tua igreja, igreja amada do Senhor, comprada com o Seu sangue. Algo de muito valor, muito precioso. A igreja do Senhor, da maior importância, que o Senhor comprou com o Seu sangue. Nós queremos sempre amar muitos irmãos, que cada um possa amar muito uns aos outros, considerar por causa do Senhor. Quero pedir neste momento, em primeiro lugar, por aqueles que estão afastados. A gente sente falta, sente a ausência, sente a indiferença, sente as suas lutas. Queremos colocar diante do Senhor. Só o Senhor mesmo tem poder, nós não temos. Mas nós oramos e colocamos diante do Senhor, todos. Seja jovem, seja família, casal, aqueles que não estão ali presentes nos cultos, não estão retornando. Senhor, tenha misericórdia. Quero também colocar diante do Senhor os pedidos feitos aqui. Cada um aqui. O Senhor nos conhece, sonda os nossos corações, sabe aquilo que vai no nosso íntimo, mas quer que a gente peça, declare as nossas necessidades. E nós queremos pedir. É triste quando a pessoa está doente, mas o nosso corpo adoece. Essa mesmo, é uma realidade. Então, o Senhor possa nos orientar quanto à maneira de tratar, nos dando recursos financeiros, recursos dos médicos, mas recurso maior, sabemos que vem da tua parte, e a consolação, né? Esperança que a gente também quanto à salvação de vidas, de parentes, ó Deus, colocamos diante do Senhor. Trabalho, ó Deus, algo de tanta importância na vida nossa, na vida do ser humano, é o trabalho. Te louvamos por aqueles que conseguiram trabalho, que o Senhor possa usá-los com poder, com graça, com misericórdia, no serviço do Senhor no trabalho.
porque por onde a gente anda, a gente deve estar com essa visão que estamos servindo ao Senhor. É um trabalho secular, mas é um trabalho de amor ao próximo. O Senhor, então, nos use com poder, com graça, misericórdia, com ousadia, com alegria no coração, com certeza da salvação. Dá-nos, ó Deus, buscar mais o Senhor, conhecer a Tua palavra e entendê-la. Só o Senhor, através do Teu Espírito Santo, para nos fazer entender a Tua palavra. E que o Senhor continue nos usando. Quero pedir a Deus por nossas crianças da igreja, aquelas que o Senhor ainda vai acrescentar à igreja em Tocos. Pedir para os seus pais, esse mês, né, um mês que é dedicado às crianças também, mês de outubro, e a criança ela é tão dependente, né, de nós, dependente do nosso cuidado, do nosso amor, e corre tanto perigo, né, nessa vida. Que o Senhor nos use, ó Deus, para cuidar dos nossos pequenos, mostrando o Evangelho, a Palavra de Deus, tendo amor, maneira de tratar e de cuidar com zelo, com carinho. Obrigada pelo alimento na nossa vida, obrigada, Senhor, por Jesus, pão dos céus para a nossa vida. Sem o Senhor, o que seria de nós? Quero pedir o consolo do Espírito Santo para quem está com depressão, para quem está com frieza, né, espiritual, para quem não encontra ânimo, ó Deus, para adorar o Senhor, para estar junto com a igreja, só o Senhor para nos levantar, nos dar ânimo. Então pedimos nessa hora, para cada um que está passando por essa necessidade, a gente sabe, né, a igreja temos também às vezes vizinhos, parentes, ó Deus, ai de nós, né? Carecemos do auxílio do alto, auxílio do Senhor. Aqueles que perderam seus entes queridos, que pavor, né? Que falta. Que o Senhor possa preencher essa falta, essa ausência, né? Física ali da pessoa, o amor, o carinho. Ó Deus, fortalece os corações, as vidas e ajuda-nos, ó Deus, a adorar o Senhor em espírito e em verdade, colocando toda a nossa vida diante do Senhor, em adoração, com humildade, no serviço do Senhor, para, ó Deus, servi-lo com gozo no coração, com a real alegria, que é a alegria que vem do Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e abençoa-nos aqui, nesse culto, a palavra de Deus que vamos ouvir, estudar, os louvores, que possamos aprender mais de Ti e, como consequência, adorá-lo como o Senhor espera. Perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus, amém. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigada, Pai, por neste momento poder estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Deus, deste modo, Pai, para te adorar, te louvar, Senhor. Nós, ó Deus, neste momento, ó Pai, queremos, ó Deus, interceder por todos os pedidos, ó Pai, que aqui foram feitos, ó Deus, que o Senhor, de acordo com a tua vontade, ó Pai, possa realizar, Senhor, segundo o teu querer, ó Pai. Abençoa a irmã Joelma, ó Deus, pede pela sua família, pela sua saúde, Deus. Ó Pai, serva, Senhor, a cada dia está firme, esperando sempre no Senhor, porque, ó Deus, o filho teu, ó Pai, confiar mesmo em Ti, ó Deus, e esperar todas as coisas no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso dono, ó Pai. Ó Deus amado, te pedimos, ó Pai, pela irmã Estelita, Senhor, também, que neste momento, ó Deus, está precisando muito de Ti, Senhor. Ó Deus, ajude a Tua filha, ajude, ó Deus, seus familiares, todos, ó Deus, ó Pai, estar, ó Pai, ajudando, ó Deus, fazendo, ó Deus, com que ela se sinta bem, Senhor, ministrando os remédios, mas, ó Deus, é o dono daquela vida, Senhor. Tempos atrás, ó Deus, nós nos reunimos nesta casa para adorar ao Senhor e pedir conversões. E hoje nós vemos tantos filhos teus aí, Senhor, frutos, ó Deus, da tua serva, que caminhou para junto
Senhor, orar pelo seu esposo e pelos seus filhos, ó Pai. Ajude ao momento, Senhor. Clamamos também, ó Deus, pela irmã Mara, Senhor. Ó Deus, que ela possa abrir os seus olhos e olhar para o Deus da salvação, o Senhor, ó Deus, da sua vida, que seja o Senhor da sua vida, Pai. Porque foi o Senhor da vida da mãe dela, Deus. A nossa saudosa irmã Alcineia, Pai. Ajude, ó Deus, tira os empecilhos, ó Pai, convém oração para ti mesmo, Senhor. Que as dificuldades, ó Deus, e as lutas, ó Deus, não possa cegá-la, Pai, de estar te adorando, caminhando para servir ao Senhor, levando os filhos, ó Deus, para a presença do Senhor. Quão importante, ó Deus, é levar as crianças a conhecer a tua palavra, caminhar, acostumar-se com louvores da igreja, ó Deus. Que ela sim, ó Deus, brevemente possa fazer isso, Senhor. Mas, ó Deus, Pai, clamamos esses pedidos, Senhor, quando pedi também pela minha mãe, ó Deus. Ajude, Senhor, nas suas dificuldades da idade. Ó Senhor, Deus de misericórdia. Os meus irmãos, convido-os para o Senhor. Ó Pai, chama-os para ti, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, por todos os nossos filhos, ó Deus, os nossos parentes, ó Deus, tem misericórdia. Quantos longe de ti, Senhor. Ajude, Pai. Ajude a cada um de nós a nos fortalecermos, ó Deus, mais e mais de ti, da tua palavra. Abençoa, Deus, tudo que ainda vai ser feito nesta noite, porque nós separamos estes momentos, ó Deus, juntos, adorar, para te servir, meu Pai, e para ouvir a tua palavra. Obrigada, Deus, por tudo. Nós clamamos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmã, libera seu áudio. É porque eu desliguei o áudio. Libera o áudio. É o John. Joel. Irmã Joel, libera seu áudio, microfone. Libera não. Ainda não. Clica nele aí. Tá clicando errado? Desaprendeu já? Aí não, liberou não, irmã. Clica aí no microfone. A setinha tem que ir lá, né? Clica no microfonezinho. Mosquito. Não, nada ainda. Nada ainda, irmã. Não. Bom, vai tentando aí, irmã João. Vai tentando aí. Irmã Marta, você consegue nos conduzir no hino? Demora muito. Até a irmã liberar lá o áudio, que aí a gente adianta para não demorar. Tá ouvindo, Martinha? Estou ouvindo. Aham. Consegue? Vamos louvar, sim. Amém. Vamos cantar 2 hinos, irmãos, do cantor cristão. Primeiro, 126, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça, que a todos dá, né? E essa tem sido a oportunidade da igreja de Tocos nesses dias, né? Em ouvir falar do perdão, da grandeza, da graça do Senhor, que a todos dá. Vamos louvar, então, com este cântico. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz, ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará.
Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre, os bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador. E de todos, servos de Jesus Cristo, Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória, louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Vem. Também vamos cantar mais um, Segredo do Viver. Quando nos cerca o mal, quando nos sentimos fracos, né? Quando parece que tudo é treva, que tudo está muito difícil, nós temos o segredo para viver e passar por todas as tribulações. O segredo do viver, do vencer aqui neste mundo, é confiar no Senhor. Né, na esperança, ter a esperança, né, das suas promessas, confiar que Ele está conosco em todo o tempo, porque assim é. Né, o Senhor está no controle de todas as coisas. Segredo do viver, 330, irmãos, do cantor cristão. Quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando fraco me senti, quando o mundo me oprimir e pegar a minha cruz, crer somente de Jesus. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confia. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus.
por esse louvor tão lindo, né? Nunca duvidar do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora vamos passar a palavra para o pastor, né? O pastor Fábio está com a palavra. Amém. Abra, irmão, suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Nós vamos ter que ler, irmão, todo o texto, porque são tantos detalhes, até para fazer um resumo não é fácil. Mas, ao final, temos certeza, estamos certos, de que há lições preciosas para nós. Vamos ler então, Daniel capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tive a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto do rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Chifres é poder. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas, bater com chifres, chifradas, para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se no grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu ele até atingir o exército dos céus, e algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, no lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo. Depois ouvi um santo que falava e disse um outro santo àquele santo que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender ao profeta Daniel, a visão.
Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz estatura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana alguma. De mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Que Deus abençoe, irmãos, a palavra dele, e ele mesmo, pelo seu Espírito, possa aplicá-la aos nossos corações, possa nos dar capacidade para trazer isto para a nossa realidade, para a realidade da igreja, as aplicações que nos cabem nesta noite. O nosso tema, então, é o poder pequeno. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-la a cada um dos irmãos, a tua igreja que está online, mas estamos aqui para adorar o Senhor e vê-lo engrandecido, louvado, exaltado e glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 8 não é fácil. Não deu nem para fazer um resumo, tantos são os detalhes. Mas a visão desse capítulo 8, há algumas coincidências das visões anteriores, mas há algumas novas informações. Esse capítulo 8 e os anteriores que temos estudado, nós percebemos, irmãos, que Daniel narra isso mais para frente, no início da sua profecia, mas, na verdade, a velha Babilônia ainda está de pé. Olha o versículo 1. No 3º ano do reinado do rei Belsazar. Belsazar era filho de Nabucodonosor. Então, ele está falando de uma visão ainda nos dias do grande reinado da Babilônia. Então, nós vamos separar através de 2 realidades para melhor entendermos este drama, esta cena, tudo isso que Daniel
teve através de visão. A primeira, nós vamos nos deter nos versículos de 3 a 14 e vamos tentar entender o que Daniel viu e ouviu naquela visão. Versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Ele está falando do Império Medo-Persa, que sucederia o Império Babilônico. Versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres, lá do versículo 3, que viste, são os reis da Média e da velha Pérsia. Um carneiro com 2 chifres. O segundo maior do que o outro. O Império Medo, lembram-se, o imperador, o rei, era Dario. O Império Persa era Ciro. E um dos símbolos, ou símbolo do Império Persa, era um carneiro. Versículo 4, Daniel viu as muitas conquistas do Império Medo-Persa. Versículo 4, vi que o carneiro dava marradas, batia com chifres, chifradas, para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim ele se engrandecia. O Império Medo-Persa conquistou muitas coisas. Mas no versículo 5, a gente percebe que o sonho, ele se altera. Um bode com um chifre, poder, né? No meio da testa, é o Império Grego. Olha o versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. A gente vai ao versículo 21 e sabe que esse bode peludo é o Império Grego. Mas o versículo 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O bode, então, o Império Grego, corre contra o carneiro e o derruba. Versículos 6 e 7. Percebe que à medida que os versículos avançam, a gente vai vendo a história, a sucessão de um império pelo outro. Um caía, o outro se levantava. Versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Versículo 7. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O início do versículo 8 vai falar que esse que se engrandecia era Alexandre, que marcou a história. Alexandre o Grande. Eu conheço um rapaz, filho de uma família, perdeu até o pai agora com Covid. A família tem 2 filhos, uma menina e Alexandre. Toda vez que eu encontro com ele, aliás, conheço 2, esse e um também que tem uma autoescola lá na Doutor Beza. Eu sempre que encontro com ele, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande marcou a história e esse império. Olha só o versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4
ventos da terra. Alexandre, então, os irmãos percebem que não só esse personagem, mas um outro que nós vamos ver nessa história do capítulo 8, a Bíblia não menciona o nome deles. Deus não exalta, nem sequer lhe dando a história, casando os fatos com a história, é que a gente vai entender que foi Alexandre. Alexandre se engrandece, mas ele foi abatido. Quem o destruiu? Versículo 8, já lemos, né? O bode se engrandeceu de sua maneira e na sua força quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar caíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ele se engrandeceu, mas ele foi abatido. Quem o destruiu? O versículo 8 também não menciona, mas não temos dúvida nenhuma que foi Deus. Todos esses impérios, irmãos, todos eles, Império Egípcio, Império Babilônico, Medo-Persa, grego, todos esses, Deus permitiu tudo isso para, de alguma maneira, mostrar ao homem que tudo que vem do homem passa. Eles marcaram época, marcaram a história, mas eles, na mesma proporção que subiam, eles caíam. Olha só o versículo 8, presta atenção, o bode se engrandeceu sua maneira, mas na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres. Eles levantavam-se, mas também caíam. Versículo 9. De um chifre, é a Síria, surge um pequeno chifre. A princípio insignificante, mas depois poderoso. Esse poder se estenderá até a Terra Santa, a Terra Gloriosa, a Canaã, a Palestina. Quem é ele? Versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, um pequeno poder a princípio, mas ele se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Como eu disse, a história também é importante. A história não explica a Bíblia, é o contrário, a Bíblia que explica a história. Estava aqui antes de acontecer isso na Bíblia, mas acontecendo, a gente toma da história para dizer, isso aqui foi profetizado. Deus profetizou através de seus servos isso aqui e aquilo ali. Pois bem, houve um historiador muito conceituado, contemporâneo de Jesus, judeu, chamado Flávio José. Eu tenho a obra dele, é uma obra muito respeitada e muito lida. Ele explica, Flávio José, que este pequeno poder que depois se tornou forte para o sul, para o oriente, indo até a Terra Gloriosa, final do versículo 9, era um dos comandantes do imperador romano, Tito. Esse homem chamava Antíoco Epifânio. Foi ele que entrou no templo de Jerusalém e destruiu o templo, profanou tudo que era sagrado, jogou por terra, e está lá o templo de Jerusalém destruído até os dias de hoje. Versículo 10, que significa? Cresceu até atingir o exército dos céus, e algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Vamos lá no livro de Êxodo 7, capítulo 7, versículo 4, capítulo 12, 41. Então, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair das minhas hostes o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Irmãos, se lembram? O povo de Deus levou cativo no Egito
400 anos. Mas no exato momento em que aqueles 400 anos profetizados se findaram, Deus, Moisés, né, usado por Deus, Deus, pelas mãos de Moisés, tirou o seu povo do Egito. Capítulo 12, 41. 12, 41 do livro do Êxodo. 12, 41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, desculpa, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Saíram da terra do Egito. Voltando então àquele comandante do exército romano, Antíoco Epifânio, ele lançou-se em guerra contra a nação judaica, contra o povo de Deus e as leis que Deus dera àquele povo. Ele saqueou o templo, derrubou tudo. Ele interrompeu os sacrifícios que eram realizados ali, os sacrifícios de animais. Ele interrompeu aquilo por 3 anos. As tribos, irmãos, as 12 tribos de Israel e o povo, que era o povo do Senhor, e quando a igreja nasceu com o advento de Cristo, com a vinda de Cristo, sempre foi e sempre serão alvos de perseguição. Lembram que logo no início, mas Deus faz uma história maravilhosa em meio a tudo isso. O seguidor, no início da igreja, era um homem chamado Saulo de Tarso. Mas Jesus o dobrou a caminho de Damasco, às portas de Damasco, quando ele ia para mais uma empreitada para prender, para bater e para matar os cristãos ali de Damasco. Jesus se lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O fato se inverteu. Ele virou o apóstolo Paulo, convertido a Cristo, e ele passou a ser perseguido por aqueles que usavam para perseguir a igreja. Versículo 11. Eles desafiam o próprio Deus, príncipe do exército. Versículo 11, Daniel 8. Sim, engrandeceu-se até o príncipe, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ele mexeu com coisa sagrada, ele mexeu com aquilo que pertencia a Deus e ao povo de Deus. Versículo 12, Israel e os sacrifícios diários. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Ele deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Contudo, irmãos, depois de contemplar a outro anjo, contudo, depois de contemplar toda essa barbárie na sua visão, o profeta Daniel ouviu um santo que falava, e depois um santo falando a esse santo que falava. Vamos ver o versículo 13, desculpa. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Falando então um anjo a outro anjo, o segundo pergunta ao que falava: até quando? Então, no versículo 14, a gente encontra a resposta. Ele me disse: até 2.300
tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhã. Um ano, irmãos, tem na contagem comercial 360 dias. Então, seriam 6 anos e 4 meses. A história, entre os anos, então, 171 e 165 antes de Cristo. Os sacrifícios pagãos tomaram conta, então. Depois vem a revolta dos Macabeus, era um povo que apareceu na história. Aliás, na Bíblia Católica existem 2 livros que narram a história desse povo, Primeira e Segundo Macabeus. E são desses livros apócrifos, porque eles não são inspirados por Deus, tratam apenas da história desse povo. É desse livro que a Igreja Católica tira algumas estranhas doutrinas. A missa pelos mortos, por exemplo, era uma prática dos Macabeus. Templo, não é por ser na Bíblia Católica, mas vale a pena até ler a história desse povo. E vocês, tendo uma Bíblia, acesso a uma Bíblia Católica, leiam a história. E eles aparecem, então. O templo, então, reconsagrado e reaberto a culto de Jeová. Antíoco, então, era o chefe, o chifre pequeno, mas chega o dia da sua morte. Ele morre. Então, em primeiro lugar, nós vimos o que Daniel viu e o que Daniel ouviu. Em segundo e último lugar, alguns detalhes não considerados até aqui. Versículo 15, por exemplo, Daniel procura entendê-la. Versículo 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Alguém com aparência de homem. Um anjo para fazer Daniel entender esta visão. Versículo 16. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender ao profeta Daniel, a visão que ele acabara de ver. Meus irmãos, de quem é esta voz humana? Só pode ser do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Quem mais poderia dar ordens aos anjos com voz humana? Isto é, eu tenho ensinado aos irmãos que no Antigo Testamento, Jesus, ele aparece algumas vezes, são chamadas visões do Messias, né? Pré-encarnação. Antes dele tomar a forma humana na pessoa de Jesus, ser colocado no ventre de Maria, ele apareceu algumas vezes. Foi ele que apareceu a Moisés lá na sarça ardente. E é ele aqui quem dá ordem ao anjo Gabriel. Quem pode dar ordem aos anjos, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 17 vai falar do tempo do fim. Será que é o fim do mundo? Versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. É o fim do período de tribulação, irmão, não o fim do mundo. O fim do período de tribulação
sob aquele personagem que eu já mencionei, um general, um comandante das forças do Império Romano chamado Antíoco Epifânio. No versículo 18, diz a Bíblia, diz o texto, que Daniel ele perde os sentidos ante uma experiência tão profunda. Falava ele ainda comigo, o anjo Gabriel, quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu achava. Daniel perde o sentido, irmão, ante essa experiência tão profunda de audivelmente um anjo falar. Mas eu diria que até nós também perderíamos sentido. Imagine se nos aparece um anjo de Deus e fala audivelmente com a gente. A gente vai perder o sentido. É coisa muito profunda, muito elevada. Versículo 19. A interpretação prossegue. Versículo 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Versículo 20 e 21. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Versículo 23 a versículo 25. O chifre pequeno, seu caráter e seus feitos. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e até o povo santo de Deus. Versículo 25, a parte, o versículo 25, então, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração e engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Mas diz no final do versículo 25 que ele será quebrado sem esforços humanas. Alguém o quebrará. É o agir de Deus, irmãos. É o agir de Deus. Nós já vimos aqui algumas passagens quando Deus intervinha nesses impérios. Por exemplo, no capítulo 2, 34 de Daniel, diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro de baixo e os esmiuçou. Era um ato de Deus também. Versículo lá na época de Nabucodonosor. Capítulo 5, nós vemos isso com Belsazar, a mão de... capítulo 5, capítulo 8, 25, que nós lemos, será quebrado sem esforço de mão humana. Fala da queda de Antíoco Epifânio. As mãos de Deus, irmãos, é invisível, não importando o tamanho do poder humano. No capítulo 5, eu acabei não lendo aqui, mas é aquela história da mão, né, que escrevia na parede. A mão de Deus é invisível, repito,
não importando o tamanho do poder humano. Vamos então tirar algumas lições para a nossa vida. Primeiro, versículo 9. Antíoco Epifânio é descrito como chifre pequeno, poder pequeno, mas que cresceu. Versículo 9. E um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Foi ele quem invadiu Jerusalém e o templo sagrado, que eram realizados os sacrifícios pela expiação, pelos pecados do povo. No capítulo 7, que vimos semana passada, no versículo 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que desse chifre haviam olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. No versículo 9, repito, Antíoco Epifânio é descrito como um chifre pequeno. Ele já veio e foi destronado. O capítulo 7 e 8, os irmãos se lembram, está falando do anticristo, que ainda virá. Ainda virá. Há uma certeza, irmãos, em meio a tudo isso, é que a vida cristã, ela deve ser vivida com temor e tremor. A vida cristã é uma vida para ser levada com muita seriedade. Em meio a toda aquela destruição, depois vem o regozijo. Em meio a nossas lutas, irmão Silvanei, quando a gente mantém-se fiel ao Senhor, procura o Senhor, procura frequentar os cultos, não desiste, depois do desânimo vem sempre o regozijo. O choro pode durar uma noite, diz a palavra do Senhor, mas a alegria vem pela manhã. Então o anticristo ainda virá. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, lá no final do Novo Testamento, em 1 João 2, 18 e 19, diz a Bíblia: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto, e nenhum deles é dos nossos. O anticristo virá com poder, muita impiedade contra Deus, contra tudo que se diz respeito a Deus, contra a igreja, com impiedade ainda maiores do que nós vimos até aqui. Inúmeros outros, irmãos, anticristos já surgiram na história, desafiando o povo de Deus e o próprio Deus. Quem não se lembra de Nero, imperador romano? Os papas, o império papal, saiu de dentro da igreja. A igreja católica apostólica romana é a igreja primitiva que se desviou da verdade, que acompanhou a cabeça, principalmente quando se misturou com Constantino, no terceiro século, outro imperador romano. Então, muitos deles apareceram, Nero, os papas,
todos contra Deus, o povo de Deus e a igreja do Senhor. Hitler, que tentou exterminar o povo de Deus, ou pelo menos os judeus, não o povo de Israel. Mao Tse-tung, o grande imperador chinês, linha dura, mandava prender e não queria saber de nada de Bíblia, de cristianismo lá na China. O homem do pecado, o anticristo, esse homem que vai dominar o mundo, o homem do pecado é apenas o último da fila, irmãos. Esses outros aqui já tombaram, todos eles. Para Deus, irmãos, são todos eles chifres pequenos, poderes pequenos. Aos nossos olhos, isso nos aterroriza. Quando esses homens agiam contra a igreja, contra o povo de Deus, era coisa tremenda. Aos nossos olhos, aos olhos humanos, o poder deles é grande, mas não aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus são todos eles pequenos chifres, poderes pequenos. Deus conhece antes mesmo deles se levantarem. Deus apenas permite que eles se levantem, mas eles conhecem mesmo antes de se levantarem e decreta, traça-lhes a ruína de cada um deles. Olha só, com relação ao anticristo, Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre este homem, explicando à igreja que Jesus não voltaria antes que esse homem aparecesse, porque já nos dias dos irmãos Tessalonicenses surgiram falsos profetas, falsos apóstolos, forjaram, falsificaram uma epístola dizendo que era de Paulo, dizendo que Jesus já tinha voltado. Então, Paulo escreve, não, ele não aparece. Cristo não volta antes que este homem apareça. E no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que trata da vinda do Senhor, da revelação da apostasia e deste homem do pecado, o homem da iniquidade, Paulo diz assim no versículo 8 do capítulo 2, então será de fato revelado este homem, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Nós sabemos o que Jesus vai falar para ele. Talvez vai dizer para ele, chegou o seu tempo, chegou a sua hora, porque vai ser uma manifestação tão gloriosa a vinda de Jesus, né? Que Paulo diz que ele será revelado, que o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Só o poder manifesto na volta de Jesus será suficiente para fazer com que este homem morra. O grande erro de todos eles, irmãos, de todos que aparecem, né, e são narrados e na história, na Bíblia, o grande erro de todos que se levantam contra Deus foi, então, foi e será levantar-se contra Deus. O grande erro deles é que eles se levantam contra Deus e contra o seu povo. Eu quero terminar no livro de Romanos, no capítulo 8. Abram aí, irmãos. Romanos, capítulo 8. O verso 31, muito conhecido,
mas mal ensinado, mal interpretado. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente olha só o final do versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é importantíssimo que saibamos que coisas são essas. Lembra que eu tenho ensinado aos irmãos que a gente, para aprender a Bíblia, tem que fazer perguntas, né, irmã Marta? Martinha. À vista destas coisas, que coisas? Se não saber que coisas são essas, tu nunca vai entender que Deus é por nós e ninguém pode ser contra nós. Vamos, pelo menos, ao versículo 26 em diante, do capítulo 8 de Romanos. Também o Espírito de Deus, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pela igreja, pelos santos. Sabemos que todas as coisas, até as enfermidades pelas quais nós passamos, Silvanei, até esta pandemia, vai contribuir para o bem do povo de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A irmã Grisele está ali, olha só, se despertou para a fé depois que o tio faleceu. Ela ia lá de vez em quando. Né? Isso aqui, irmãos, é uma verdade absoluta. Sabemos, essa expressão Paulo usa para dizer assim: tome isto como verdade absoluta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As tribulações, elas vêm, irmãos, para nós valorizarmos mais as coisas espirituais. Porque as outras coisas, coisas físicas, materiais, tudo passa, tudo é relativo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está ouvindo, irmão Fagner? Aqui mudaram a tradução, mudaram com boas intenções, mas algumas versões mais antigas diz daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Isso Deus decretou, que até que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são eles? Aqueles que foram chamados segundo o decreto de Deus. Mas como entender que as coisas, não é que as coisas ruins sejam boas, mas Deus tem poder para, através das coisas ruins que acontecem a gente, transformar aquela situação para o nosso bem. É isso que o texto está dizendo. Agora ele vai explicar, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, nós éramos conhecidos por Deus desde a eternidade. Porquanto aos também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito. Ele é o filho mais velho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos.
Aos que predestinou, a estes chamou. Chamou a existência, chamou-os para a fé. E aos que chamou, a estes justificou. Justificação é o contrário de condenação. Deus já os justificou com base no ato de Cristo. Deus tem poder para isso. Com o ato de Adão, ele condenou a todos, mas com o ato, é só ler Romanos 5, de 12 a 21. Com o ato de Cristo, ele justificou. Isso é passado, já fez. Até de crentes que ainda não vieram, Deus já os justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha que salta da justificação para a glorificação. Mas entre a justificação e a glorificação, há o processo de santificação. Sabem por que Deus pôde fazer assim? Porque quem justificou, ele vai glorificar. Quem justificado está salvo. Vai ser glorificado, porque Deus decretou. Por isso que eu disse, desculpa. É importante que o final do versículo 8 a gente substitua propósito por decreto. Pode procurar algumas Bíblias antigas que vocês vão encontrar a expressão decreto. Aí sim, diante disso, se está decretado a nossa glorificação, agora nós vamos entender. Se Deus é por nós, né, irmã Marta? Agora vamos entender. Que diremos à vista disto? Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Ele seja exaltado mais uma vez, amado por todos nós, glorificado por nossas vidas. Esse Deus maravilhoso que pela sua graça e pela sua misericórdia nos chamou e nos salvou para estarmos com Ele, com o Filho Jesus, o primeiro filho, né? O primogênito, o mais velho, por toda a eternidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se vocês quiserem prosseguir o texto, que ele é tão maravilhoso que a gente não pode deixá-lo pelo caminho. Olha só, agora ele vai fazer outras provas de tudo isso. Versículo 32. Aquele é Deus, aquele que não poupou o próprio Filho, Jesus, antes por todos nós o entregou. Se ele já fez tudo isso, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É claro que sim. Se o pior já foi feito, o mais duro para o coração de Deus é que ele não ter poupado o Filho e tê-lo entregue por todos nós. Quem tentará acusação? Uma vez preguei um sermão, aprendi com John Stott, um grande pastor falecido há pouco, escritor famoso. Aprendi lendo um livro dele e preguei, foi a primeira vez que eu preguei na capela do seminário. São perguntas que não têm resposta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém pode fazer isso, mesmo que tente. Sabe por quê? Porque é Deus quem justifica. Se o juiz nos absolveu, quem poderá acusar-nos? Quem poderá condenar-nos? É Cristo quem morreu para sermos justificados, saímos do estado condenado. Cristo morreu, ou antes, quem ressuscitou. Porque se Cristo morre e não ressuscita, não tem justificação. Ele não teria justiça, ele seria mais um que morreu. Mas ele é o Senhor, sempre foi o Senhor. Pela ressurreição dos mortos, ficou provado que ele é o Senhor. Antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Não tem resposta.
Não tem resposta. Porque nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, que é o poder, né? Que mandava matar. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, como considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que... Mais que vencedor é aquele que enfrenta todas as dificuldades que desta vida e da caminhada cristã, que não são poucas, e vão sair delas. São mais que vencedores. Porque eu estou bem certo. Porque quando deixamos essa vida, vamos estar com o Senhor. Essa é a grande vitória. Porque eu tenho absoluta certeza, versículo 38, de que nem a morte, que é para muitos o fim, mas ele disse, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, poderes, nem as coisas do presente, nem o que vier, o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos dizer todos amém? Amém? Amém. Amém. Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão Fagner, irmã Joel, volta a falar. Irmão Joel. Vou falando aqui, irmãos, vamos orar. Nós já estamos tratando do nosso retiro em fevereiro. Já mantivemos um contato com a proprietária lá do sítio, nós ficamos. Já estamos ajustando os detalhes. Eu creio que em fevereiro todos já estarão vacinados. Mas, mesmo assim, nós vamos fazer um contrato com uma cláusula de que, se houver um impedimento legal para reunião, para nos estarmos juntos lá, né? Vai ser desfeito o contrato e não haverá prejuízo nenhum para a igreja. Mas nós vamos ter uma reunião. Vou pedir logo que a irmã Fagner, irmã Tereza, irmã Joelma, conversei com o Levi hoje. Nós vamos fazer uma reunião, ou esta semana, ou a semana que vem, para conversarmos sobre muitas coisas e também para tratarmos da próxima Assembleia, que será no domingo. A próxima Assembleia é no terceiro domingo, né, irmã Tereza? Sem ser domingo agora, o outro. É isso, irmã Tereza? É isso. Assembleia. Então, vamos pensando numa reunião. Sábado agora, ou no sábado o outro, para a gente conversar e traçarmos, né, os planos para a igreja, conversarmos sobre toda essa situação, esse nosso retorno. E então vamos pensando um dia para a nossa reunião. Irmã Joel. Isso aí, pastor. Está com áudio aí, irmã Joel? Agora voltou. Está me ouvindo? Aí. Eu ainda vou ministrar a bênção, mas a irmã tem mais alguma coisa a falar? Quero agradecer a Deus pela palavra, pela mensagem, que para mim foi uma grande bênção na minha vida. E eu quero pedir ao Senhor, né, que o Senhor termina. O Senhor não orou ainda não, né? O Senhor ora e termina, pastor. Tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Pastor, o senhor quer dar... só
Só lembrando, pastor, mesmo do computador que chegou, né? Se Deus quiser, domingo vai estar lá. Chegou o computador, né, que nós compramos, novinho. E o culto, irmão, presencial, vai continuar sendo domingo à noite. Há muito calor de manhã e também a receptividade aumentou o número. E se todos que tivessem inscrito fossem, nós teríamos mais de 50. Mas eu creio que nessa semana nós vamos colocar lá mais de 50 irmãos. Então, irmão Fagner, vai ser agora à é noite, quinto. pastor? Hein? O culto agora vai ser à noite? É, sempre à noite. Vamos continuar à noite. 19 horas, né, pastor? Eu 19. acho que o momento melhor é à noite. É, Mais 19 horas. fresco. Né, pastor? 19 horas. É. Ao invés de 19h30, 19. Mais cedo um pouco. É. Aí o irmão Fagner pode abrir essa lista, acho que amanhã. Aham, eu boto lá. Coloca lá. Nós já temos o tema, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. 4 a 6. Está no versículo 5. E também para o retiro, irmão, nós já temos a série de estudos que vamos fazer lá. Estamos bolando um tema. No último foi o Sermão do Monte. Subindo o monte da verdadeira alegria. Lembram? E foi uma bênção. Levi descobriu uma música da internet aí que pegou, né? E ele está querendo já o tema para ele pesquisar e descobriu a música lá do Retiro, né? Nós estamos já pensando nisso. Talvez Jesus, um contador de histórias que transformam. Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste mais uma vez, mesmo que online, revermos irmãos e juntos orarmos, cantarmos, estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor, não importa quantas vezes já passamos por ela, por aquele texto, por aquele versículo, mas ela sempre toca profundo em nossos corações. Tu és por nós e ninguém pode ser contra nós. Tentam, se colocam, mas ninguém vai impedir a nossa chegada, porque o Senhor decretou isso. E está em jogo a honra do nome do Senhor. E ninguém pode ir contra o Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela vida do Vicente, que completou um aninho neste dia 7, completou 6 anos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, conduza nesse processo de retiro e de retomada das atividades lá por Tocos. Pedimos pela vida do irmão Silvanei. Ó Senhor, toque no corpo físico dele, tire da sua mente tudo que está impedindo a alegria, a paz de espírito, a paz do coração dele, e restabeleça isso, Senhor, para que haja alegria e paz no seio do lar, junto com a sua esposa, com a sua família. Ó Deus, obrigado por esta noite, obrigado por rever os irmãos, obrigado pela vida da irmã Marta, da irmã Gaziele, do Fagner, da irmã Tereza, da Denise, irmã Denise, que cremos estar nos ouvindo, da irmã Maria Joelma, da irmã Josiélia, do irmão Silvanei, se porventura algum outro irmão está nos ouvindo, irmã, que o Senhor abençoe, na verdade, abençoe a tua igreja, os teus filhos ali em Tocos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado sobremaneira, o Senhor nos deu todas as bênçãos em Cristo
e nos tem abençoado muito. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante sempre o seu rosto e nos dê sempre muita paz. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a alegria, a paz e a comunhão do Santo Espírito de Deus, do teu Santo Espírito, Senhor, sejam sobre nós, sobre a vida do teu povo, aqui em Toco, no município de Campo, no estado, no Brasil e no mundo, onde estiver filho teu, que o Senhor lá os abençoe, estenda esta bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmãos, até domingo, então. Fique com Deus. Até mais. Então, Marta, vamos repetir aqui o domingo, né? Um grupo e um canto solo. Ficou muito bom. Tá vendo, Marta? Tem que ser assim. Marco, dormiu? Não, travou o vídeo dela, travou. Tá com a imagem, mas travou. É. Mas ela pode estar nos ouvindo, né, pai? Oi? Ela pode estar nos ouvindo, né? Não tá não, saiu, tá vendo, pastor? Saiu, ela saiu. Tá bom. É, ela saiu. Deus abençoe, então. Amém, amém. Deus abençoe, irmã Tereza, irmã Joelma, Silvanei, Graziele. Ficam com Deus. Tchauzinho pra vocês. Até domingo. Até domingo. Tchau, tchau. Tchau.